Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Hoje nós estaremos aí só invertemos, tá? A sequência seria Jung, tá? Mas aí fizemos uma troquinha rápida aí, básica, para antecipar Lacan. Depois a Marcela veio com Jung. Ok? E vocês têm em mãos aí. Aí o que ocorre? Coloquei para vocês já uma apostila aí, na mão. E aí nós vamos trabalhar os teóricos mais importantes aí que vai estar. E aí o que acontece? Nós vamos estar trabalhando com o Tudo Lacan hoje. Lembre-se, você falou com vocês, a apostila era um complemento. Então, eu não vou trabalhar com a apostila de forma metódica. Tendo em vista que nós temos uma dinâmica aqui, o Instituto Queiroz, da sala invertida. Tá? Padrão educacional diferenciado, em que você tem conteúdo em mãos, você tem depois a aula gravada, e depois você vai ter toda uma conversa do grupo. Então, eu não vou ficar de forma metódica ali, lendo parte por parte da apostila, ali, uma coisa complexa nessa que trabalha. É claro que nós vamos trabalhar os pontos principais da visão lacaniana. Se bem que Lacan ele é considerado um teórico complexo de ser lido, de ser entendido, e aí nós também vamos estar falando um pouquinho sobre essa dinâmica. Né? Por que o Lacan tem alguma dificuldade, principalmente na faculdade de psicologia? Né? Tem alguns alunos que me procuram, e aí eu até trabalho com aula de Lacan particular para explicar para eles o pensamento de Lacan, porque às vezes não consegue passar. Aí os teóricos e quem defende ali a lacaniana e passa a visão lacaniana, eles meio que, como que se fazem? Eles têm aquela dinâmica de só mostrar o lado bom, não o lado ruim. É minha veneração. Infelizmente, no nosso meio tem disso, né? E quando vocês veem o Instituto Queiroz, eu sempre falo com vocês, deixa um pouquinho a idolatria de lado. Porque todos são seres humanos, todos erraram. Tá? E aí não tem aquela vislumbração de achar que esse teórico é um teórico perfeito. Não. Todos os teóricos tiveram dificuldade. Por que eles tiveram dificuldade? Porque eles são humanos. Eles são cobertos de uma humanidade. Então, vai ter dificuldade, sim. Na página primeira aí, na página 2, eu sempre coloquei para vocês uma breve biografia de cada um deles. Que seria essa biografia? Embora a psicanálise lacaniana seja um tema muito recorrente em assuntos relacionados a áreas da psiquiatria e da psicologia, inclusive por parte de muitos leigos, poucas pessoas sabem por certo quais são os verdadeiros fundamentos que norteiam os seus conteúdos, os seus conceitos. Lá no Instagram, no Facebook, eu botei lá uma breve introdução, depois a pessoa entra lá, dos pontos principais que nós iremos trabalhar com relação a Lacan. Então, há pontos principais, há pontos dinâmicas, há pontos de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Pontos de discordância que um tem do outro. Tá? Uma coisa é verdade, o teórico que ressurgiu as obras de Freud foi Lacan. Tá? Ele reinterpretou tudo aquilo que já existia com relação a Freud, só que ele pegou dentro de um cenário que eu vou explicar para vocês também quem era a França. E aí tem alguns dois livros muito importantes que eu indico para vocês como leitura de compêndio, que é a Revolução de 100 Anos, tá? A Guerra de 100 Anos. Opa! A Guerra de 100 Anos e o livro Psicanálise da França. São dois livros que eu vou colocar para vocês, são compêndios importantes. Eu
eu vou dar uma breve história ali para vocês, explicando para você ali o que é de importante, qual foi a diferença que... Pessoal, aí, ó. Senão eu vou cancelar todo mundo de uma vez só, hein? Pessoal, bota no mudo aí, que eu botei na caixa alta aqui, vocês fazendo a pergunta. Aí bota no mudo aí, ok? E aí, de forma literal, houve essas discordâncias. Em função disso, reunimos nesse módulo uma introdução de alguns dos pontos centrais da sua biografia e da sua vasta obra, a fim de ajudar a entender um pouco mais sobre a contribuição da teoria de Lacan. Para a psicanálise, sabe mais sobre a teoria lacaniana e seus fundamentos. Jacques Lacan nasceu na cidade de Paris, em 3 de abril de 1901, e desenvolveu sua própria teoria psicanalítica sob a influência das obras de Freud, o seu principal mestre. Depois de se finalizar os estudos na área de medicina, lembra que eu falei com vocês, mais uma vez eu pontuei, a psicanálise, ela bebe da fonte da medicina. A psicologia bebe da fonte da filosofia. Então, eu já estou instruindo vocês a vocês saberem se defender, porque a grande narrativa é essa. E aí, eu sempre acompanho, e aí o estudante de psicologia, por ser faculdade, ele acha que sabe mais psicanalista. E, por sua vez, também o psicanalista olha para o psicólogo. Então, essa guerra não é de vocês, essa guerra não é nossa. Tá? O nosso campo de atuação é um campo de atuação diferente. O nosso objeto de estudo é o inconsciente. O nosso objeto de estudo são os traumas intrauterinos. O nosso objeto de estudo é aquilo que está na alma. A psicologia ela vai ficar bebendo na fonte do comportamental. Então, houve demandas a fim de comportamento, a psicologia vai beber na fonte. E não temos nada a ver com isso. Tá? Eu sempre oriento vocês nunca vão ver eu falar mal. Alexandre, falei psicologia hoje? Não. Você tem alguma coisa contra? Não. Então, não tem dificuldade nenhuma. Tá? É para deixar isso bem crivado aqui para vocês, porque pelo fato da pessoa fazer o nível superior, não quer dizer que ela sabe mais do que a pessoa que faça o tecnólogo. Porque hoje o tecnólogo está avançando, até porque o tecnólogo hoje, ele veio para o quê? Ele veio para poder te dar estratégia e para especificar mais algo. Certo? Do que você ficar ali 4, 5 anos. E isso não quer dizer que o cara estudou 4, 5 anos sabe mais do que o cara estudou 2 anos. E eu também entendo também que do nosso lado há muitos cursos irresponsáveis que formam pessoas em 6 meses. Aí eu entendo meus colegas também, que eu tenho muito colega psicólogo, muito colega médico, e aí eu entendo porque que eles reclamam, porque tem formações aí que é em 6 meses. Tem formação que Deus me guarda, que vai falar sobre pessoas que vai se formar no final de semana. Aí eu brigo feio pra caramba. Você já me conhece. Então, o cara que vai desenvolver seres humanos, não tem como o cara se formar no final de semana. Não tem como. É impossível o cara que fizer qualquer tipo de formação aqui, e você sabe quais formações que roda aí, o cara já teve pessoas falar comigo, não, agora eu sou hipnoterapeuta, Alexandre, é mesmo? Aí foi lá, Lucas Naves, fez um final de semana lá com o Lucas Naves, nada contra, eu me formei com o Lucas, tá? E aí, sou hipnoterapeuta. Não, tem uma caminhada muito grande, tem uma experimentação muito grande. Então, a gente tem que ter esse muito cuidado. Lacan, ao beber da fonte da psiquiatria, porque ele era psiquiatra, estudar medicina, ele começou a entender, aliás, a obra de Freud. Todo mundo, o Freud tinha uma dinâmica diferenciada, é o seguinte, todos aqueles que queriam caminhar com ele deveriam, o primeiro passo, ler Interpretação dos Sonhos. Então, o livro de entrada de Freud é a Interpretação dos Sonhos. Aí você vai perguntar, se Alexandre vai ter workshop de Interpretação dos Sonhos? Claro, para a gente misturar. Dia 27 de abril, no workshop, certo? A gente vai disparar aí o próximo evento, deve ser em maio, deve ser em junho, julho, do Interpretação dos Sonhos. Mas só vou falar no dia 27 lá, claro, é o pitch de vendas, né? Eles contam uma história, mas na verdade tudo isso é pitch, para vender. Mas assim, a gente vai já está se reservado o local lá que a gente vai fazer. É claro que aqueles que tiverem dia 27 com a gente vai ter um olhar diferente. E eu vou falar sobre Interpretação dos Sonhos, que é uma obra principal de Freud. Então, todos os teóricos que estudavam a psicanálise, eles teriam que entender primeiro a Interpretação dos Sonhos, que é uma obra de entrada. Exemplo, quero eu ser psicanalista. Então, eu procurava Freud, primeira coisa, eu falava, toma aqui, Alexandre, Interpretação dos Sonhos. Na Interpretação dos Sonhos, aí eu entendi um pouquinho como que era a teoria freudiana, com relação a sonhos, que nós iremos também falar sobre isso. Tá? Então, Lacan provavelmente estudou sonhos, mas Lacan teve um olhar diferente com relação à psicanálise. O seu principal mestre, eu falei,
Depois de finalizar seu estudo de medicina, Lacan se dirigiu para a área da, o quê? Da psiquiatria e concluiu seu doutorado em 32. Uma vez formado, o autor passou a integrar a Sociedade Psicanalítica de Paris. Reparou que todo o caminho deles é esse? Jung era psiquiatra, o Toshakura era psiquiatra, Lacan era psiquiatra. Lembra? A psiquiatria, nesse momento, havia a psiquiatria, ela era um braço da neurologia, certo? Freud era formado em neurologia, Freud não era psiquiatra. Freud entendia muito terminação nervosa, Freud entendia muito de estrutura, sinapse, neurotransmissor. Então, Freud era um cara neurólogo. Só que a neurologia era um braço, era um fragmento da psiquiatria. E isso, a psiquiatria, ela vai se tornar uma cadeira firme aonde? Em 1950, após a Revolução do Felipe Pinel, que tem até um hospital em homenagem ao Botafogo, Pinel. Pinel que vai trazer um olhar humanizado para os doentes mentais. Antes de Pinel, não se tinha uma visão com relação ao paciente com transtornos mentais. O que fazia com eles? Amarrava, choque, sabe? Eletroconvulsoterapia, que era uma terapia de choque. Então, o tratamento com os psiquiátricos, o paciente psiquiátrico não era humanizado. Volto a falar, abro aspas. Eu trabalhei anos no CAPS, também minha unidade que eu fui diretor, eu tinha psiquiatria e tinha CAPS. Até hoje, há de se conver ainda que não é um negócio ainda bem resolvido. Grave isso. Uma normalização da ministra Rosa Weber, uma deliberação que ela teve lá, irresponsável agora, que ela acabou com os presídios manicomiais. Então, com a resolução agora, não vai ter mais os presídios manicomiais. Mas a gente sabe por que ela fez isso. Para beneficiar um homem que foi preso e foi acusado lá de escravidão de saúde mentais. Um homem. Você sabe quem é aquele que foi lá, tentou dar a facada. Então, mexeu-se na estrutura todinha do país para poder beneficiar uma pessoa. Porque ele é dado como maluco, como louco. Ele é dado como capaz. E aí, se ele é dado incapaz, o presídio dele é o quê? É o presídio psiquiátrico. E aí ele vai ter um olhar diferenciado. Uma vez que, se vocês lerem, ele nunca tomou nenhum remédio, tá, gente? Ele nunca tomou os remédios que foi dado. E uma vez que o governo fala que é incapaz de cuidar, o que o governo faz? Solta. Então, se você todos aqueles criminosos, psicopatas, aí vai estar um pouquinho na palestra vai estar na fala da Gabi. A Gabi vai falar um pouquinho de criminologia e a questão dos psicóticos. Então, a Gabi vai falar um pouco sobre isso, a psicose dentro dos pacientes que desenvolveram a psicopatologia, se bem que, para mim, ele não é um psicopata, é uma outra questão, mas você vê a psicose, vai ver muito essa fonte. Então, a normativa dela, ela deliberou o cara, e não só ele, muitas pessoas aí vão estar soltas, porque o CAPS hoje, o sistema público, não consegue absorver esse paciente psiquiátrico. E a psiquiatria hoje, que eu falo aqui, é uma psiquiatria moderna, não é uma psiquiatria moderna. É uma psiquiatria que, de forma direta, a gente vai falar que ela não é reformista. O que é reformista? Que tem a terapia como objeto de estudo. A psiquiatria hoje é muito voltada medicamentosa. Então, a psiquiatria hoje é voltada para o uso de psicotrópicos. Nós também sabemos que há uma forte ajuda da indústria farmacêutica em cima da psiquiatria. Eu, na unidade, cansei de ver, lembra lá que estava no posto os representantes? Que chegava na unidade, olha só, doutor, aplica esse novo psicotrópico aqui, que esse psicotrópico aqui, ele para a esquizofrenia é o melhor que tem no mercado. Isso se tiver tantas receitas, é assim que funciona, tá, gente? Se eu estiver errado, me corrija. Eu sei o que eu estou falando, só falo que eu já vi. Se tiver 300 receitas rodando no mercado aqui, você vai ganhar a tua viagem lá para outros estados que você tem lá. Então, vai estar rodando lá, você escolhe o estado que você quer estar, viajar com a sua esposa, o que for, mas eu preciso de ter 300, 400 receitas rodando aí, que é a indústria da morte, né? Que é a indústria agora que no Covid gerou 4 bilhões $1 trilhão a indústria farmacêutica rentabilizou. Então, é algo muito forte. Então, por isso que a psiquiatria hoje, ela precisa passar a reforma. Porque hoje o psiquiatra, hoje que sai da faculdade, ele está de joelho para a indústria farmacêutica. Isso é dessa forma. Ele está de joelho. Então, ele está escravo do psicotrópico. A gente até traz um psiquiatra, mas meu amigo tem muita vergonha. O Rodrigo Gamba, que trabalha junto comigo. E aí, ele de Cabo Frio, lá, ele é muito vergonhoso. Olha, eu tenho vergonha de falar para a gente e tal, sei lá. Seria uma contribuição muito grande.
Mas aí eu vou depois trazer ele para fazer uma gravação ambiente para a gente, explicando porque ele é um psiquiatra reformista. Então, lá na área da região dos lagos, todos os meus clientes que precisam passar da intervenção, eu mando para ele. E todo cliente que ele está fazendo lá o desmame, ele manda para mim. Então, a gente fica trocando o paciente, porque ele entende que a medicação ela faz parte, mas ela não é a causa final. Então, por que eu dei esse gancho aqui, esse preâmbulo que eu fiz aqui em cima da psiquiatria? Porque a psiquiatria hoje é muito importante. Então, nós, psicanalistas, hoje, não temos autorização para passar remédio? Não. Temos autorização para questionar qual tipo de medicação? Não. Mas a sua grade tem lá farmacologia. E por que eu coloquei essa grade lá na farmacologia? Para que vocês possam ter uma noção do que são os psicodélicos, os psicotrópicos, os neurolípicos, algumas medicações, para que na hora que você tiver atendimento ali, você vai perceber por que esse cara está fazendo uso de Amitril? Em que momento ele foi ansioso? E aí você vai pegar ali, vai conversar com ele, não vai questioná-lo, mas vai conversar com ele. É claro que ele retornar. Ao retornar para o psiquiatra lá, ele vai fazer algumas perguntas. E aí, dentro da aula de 7 analítica, eu explico para vocês o gatilho, como que vocês vão fazer ele perguntar para o médico, sem saber que é você que está influenciando ele. Tem todo o pulo do gato. Que ele vai perguntar lá para o médico lá, por que circunstância tal, sabendo que as reações que o Amitril faz são essa. Tá bom. Por exemplo, você vai atender um cliente e às vezes esse cliente está fazendo uso de medicação, ele vai se interferir na análise, certo? Às vezes a reação da medicação é a pessoa ter uma sonolência, a pessoa ter uma demência, porque o efeito colateral, né? O princípio ativo daquela medicação, às vezes, é igual o Citotec. O Citotec é um remédio para o quê? Para úlcera. Só que qual é o efeito colateral dele? Abortivo. Então, a indústria farmacêutica faz muito isso. Então, eu tomo o remédio não pelo princípio ativo dele, eu tomo pelo efeito colateral dele. E aí, meu camarada, vai enfiando o que na gente? Um montão de droga que a gente não sabe. Até hoje a gente não sabe lá. A gente sabe muito bem que o pós-Covid ia gerar isso aí. Por isso que eu trouxe os transtornos mentais, porque só ano passado 400 mil pessoas foram diagnosticadas, 400 mil pessoas foram diagnosticadas com transtornos mentais. Então, nós temos uma pandemia invisível? Temos uma pandemia invisível. Só que é negócio os governos notificar essa pandemia? Não é negócio. Não tem o interesse. Porque o próprio Covid ele foi redirecionado para isso, para que as populações pudessem gerar um caos total. É uma geração que possa virar igual The Walking Dead, já viu? Uma geração zumbi, gente. É uma geração zumbi e que, de forma direta, as pessoas ficam presas. É claro, gente, que a psiquiatria aqui, nós estamos falando de 1950, aqui já é um outro ângulo. Aqui nós estamos numa pré-reforma da saúde mental ainda. Nós estamos falando de 2024. Então, muita coisa se passou. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso aí. Mais embaixo, eu coloquei o seguinte: Lacan também é controverso, reparou aí? Vira aí? Lacan também é controverso no que tange a homossexualidade. O autor situou como uma perversão, mas foi o primeiro a aceitar gays para sessões de análise, bem como autorizá-los a tornar-se efetivamente psicanalistas e acolhendo-os sem ressalvas e não procurando transformá-los em heterossexuais. Isso aqui é importante, que aqui que o inferno na Terra acontece, né? Por que o inferno na Terra acontece? Freud é de uma linha muito ortodoxa. Freud não tinha nada contra a questão da homoafetividade. Ele falava que a homofobia que era um gay olhando para o outro. Então, aquele cara, meu Deus, eu odeio você, rebolando, não pode de viado. Horrível. Você vê que é um gay olhando para o outro. Lembra que o Freud fala que todo excesso esconde algo? Então, é uma teoria que eu chamo de teoria do espelho. Então, se algo muito grande me incomoda na Esther, a psicanálise me ensina que eu tenho que olhar para mim. Não é a Esther, sou eu. O que me incomoda? A Esther pode ter um montão de conduta e na minha vida não interfere. Eu levo muita vida assim, tá? Mário Portela fala, a vida é sua, desgraça é como quiser. Entendeu? Quer dizer, então, se o outro está tendo não me pediu opinião, porque eu sou muito educado. Me pediu opinião, o que você acha, Alexandre? Aí eu vou explicar para você. Agora, não me perguntou uma opinião, eu vou ficar quieto. Até porque eu não fui citado. Então, você está levando a tua vida lá, está tocando a tua vida. E o que aconteceu aqui? Lacan enquadrou-nos como perverso. Nós temos três estudos da psicanálise, correto? Neurose, psicose e perversão. Então, Lacan falou, são perversos. Tem a barreira de urgência deles, quando rompe, vai para a parafilia, vai para os transtornos de sexualidade. Então, se eu tenho uma estrutura perversa,
Qual é a minha barreira de urgência? É a parafilia, são os transtornos de sexualidade. Se o psicótico rompe a barreira, ele vai transicionar para a esquizofrenia, ele vai transicionar para o Alzheimer. E se o neurótico romper a barreira, ele vai transicionar para a depressão. Então, pela patologia, eu já conheço qual tipo de estrutura que essa pessoa possa ter. Ok? E ele não viu nada. Ele, cara, são definidos, tem a questão da perversão, e eu não vou impedir que eles possam ter a função deles, trabalhar eles, porque isso não é a causa dos canais. Tá? Os canais não é religião. Grave isso. A psicanálise ela pode ser usada por religiosos? Deve ser utilizada por religiosos. Mas eu, como na minha função, que quer que seja pastoral, um padre, um imã, um xamã, o que for, eu não posso interferir o modus espiritual dentro de um conceito técnico, como que a psicanálise é. Existe a espiritualidade? Existe. Eu até gosto dela. Eu acho a espiritualidade muito importante. A espiritualidade, na minha visão, ela vai gerar um equilíbrio. Mas quando Lacan toma uma posição e fala assim, olha só, não nada contra eles, eles podem atender. O problema todo maior, gente, é o ativismo. Eu não tenho nada contra a visão lá dos homossexuais lá. O meu combate hoje, até hoje, é contra o quê? A militância. Porque a própria militância não se preocupa com o homossexual. A própria militância não está preocupada lá. Quando vai lá fazer a cirurgia de trans lá, quando esse ser humano, quando ele se identifica ali, e isso nos transtornos de sexualidade, já falar sobre muito isso, existe o caso do Dr. Morley, um médico na década de 50, que ele já trabalhava com cirurgia de troca de sexo. E depois vocês assistam Brasil Paralelo e colocam lá, Dr. Money. E aí vocês vão ver a história desse cara, o que esse cara fez com uma criança, que eu não vou dar spoiler. Por que eu não vou falar? Eu estou incitando vocês a estudarem. E bota lá, Dr. Money, Brasil Paralelo, e aí vocês vão ver a história lá que está relatada lá, como que ele desgraçou a vida de uma família numa cirurgia de transexualidade numa criança de 3 anos. 3 anos. Dr. Money, Brasil Paralelo, 3 anos. A criança tinha um problema de... teve um problema de fimose. E aí, o que aconteceu? Ali no manejo, a mãe, desesperada para tirar, puxou o pênis. Só que ela esqueceu ali. O que aconteceu com a glande? Necrosou a glande. Quer saber? Na pediatria isso é muito comum. A necrose que degola ali e não consegue, chegou no médico lá, uma parte estava comprometida, o médico já estava lá com o espelho e falou o seguinte, cortar tudo e construir a vagina e guiar ele como uma menina. Vamos. Gente, vê lá. Ó, não vou falar mais nada não. Entra lá, Brasil Paralelo, doutor Boni, se eu achar aqui eu vou botar. Aí vocês vão ver a desgraça que aconteceu com essa família. Esse garoto, esse homem trans na fase adulta, o que ele cometeu? Gente, isso... eu vou te falar uma coisa, o pior está para você escutar. Vocês acham que isso está acontecendo hoje? Vocês acham que isso não acontece hoje? Hoje acontece de forma disfarçada, gente. Então, assim, a gente, é que eu falo que a gente só vê aqui aquele iceberg. Então, vocês aí no consultório analítico de vocês vão ouvir muita coisa. Por isso que a formação tem que ser uma formação robusta e uma formação muito aberta, para que vocês possam saber. Vocês não vão atender anjo, não, tá? Vocês vão atender mais demônio do que anjo. Então, isso tudo é para vocês entenderem como que tem pessoas aí, por causa de uma questão pessoal, elas fazem. Então, o primeiro ponto aqui de Lacan é a questão da homossexualidade, ele libera, ele vê como uma perversão. Porque Freud falava o seguinte, até os 7, 8 anos, toda criança é bissexual. Alexandre, bissexual no gênero? Não. Ela é bissexual na questão de como que ela vê os sexos. Uma criança não tem noção do que é um falo e o que é uma vagina. Com 3, 4 anos de idade, ela não tem noção. Então, para ela ali é algo que ela não entende. Então, se eu influencio essa criança de uma certa forma, tendencio ela como é uma tábua, entre aspas, rasa, ela vai buscar ali o que foi programado. Então, quando o Freud fala a bissexualidade da criança, ele não está falando de gênero. O movimento LGBTQI, XYZA+, falou que, não, o próprio Freud definiu isso. Não. Vai ler lá os 3 ensaios da sexualidade de Freud. Freud não vai falar. Ele vai falar que ela é bissexual no gênero, porque na identificação dela, ela não consegue discernir o que é homem e o que é mulher. Ela vai fazer por associação.
Por isso que acontece, por isso que a criança, quando a menina, você lá em casa com a minha, quando a menina me olhou para o Matheus, pai, cortaram o meu, porque ela achava que ia feito alguma coisa ruim, e aí foi cortado. E o Matheus, por sua vez, também, papadinho, arrancaram dela, o que ela fez? Então você vê que a gente não tem noção do que o órgão sexual, isso vai se dar após a construção do Édipo, após os 6, 7 anos de idade, que a construção do caráter ela começa a discernir. É claro que isso interfere antes, com certeza, TikTok, rede social. Então, eu creio que esse Édipo ele é construído não mais com 7 anos, mas com 3, com 4 anos de idade, isso regride. Tá? Então, a gente tem que estar muito a tudo isso aí. Pessoal do online aí, perguntas? Estou movimentado hoje, vocês, né? Pergunta aí, pessoal do online. Alguma pergunta a ser feita? Tranquilo? Tá bom. Simone está online, a coordenadora. Simone, você vai pegando vai pegar as perguntas aí e joga no chat lá para mim. Você levanta aqui, pode me interromper na minha fala, Alexandre, e pode fazer a pergunta. Tá? Ok. Ok? Ok. O doutor Freud está ali com a pílula na mão, né? Qual a pílula que vocês querem tomar? Vamos lá. Mais embaixo eu botei o seguinte: Lacan é controverso no tema da homossexualidade. No seminário 8, situa-se o homossexualismo. Então, por que é o seminário 8? Lacan tinha uma particularidade. Lacan tinha dificuldade de estar trabalhando com o ensino. Então, Lacan se comunicava através de seminários. Então, exemplo, esse seminário 8 é um livro, a circulação que eu tenho. No 8 ele vai falar o posicionamento, por que ele vai defender isso aí. Então, toda vez que você quiser saber qualquer coisa de Lacan, vai ter que consultar os seminários. Então, ele vai pegar, ele junta um montão de gente e vai dissertar sobre o assunto. Ele junta a gente, ele vai dissertar. Então, dificilmente, e assim, a clínica lacaniana, vocês vão perceber, ela é diferente. Aqui no Nova Iguaçu tem um campo lacaniano. E o que ocorre? Lacan, ele não era um cara de clínica, ele era um cara de grupo. Grave isso. Então, se você falar assim, Alexandre, eu quero buscar um analista lacaniano, você não vai ficar com ele meia hora. Ele vai te atender, olhou o principal fato, 20 minutos, ele vai te liberar. Então, Lacan, ele não tem a especialidade clínica como Freud. Freud é muito ortodoxo. Vai trabalhar ali 1 hora, vai ficar contigo ali, vai fazer as anotações pessoais. Então, na clínica lacaniana, há essa diferença aqui de posicionamento de pontos de vista. Ok? Perguntas? Vamos lá. Sim. Sim. É algo a ser estudado. Isso aí é algo que tem sido conversado até o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ela tem a câmera, o microfone, pessoal. Uma coisa. Eu acho que está demorando mais um pouquinho. Não, tá não. Peraí. O Conselho Nacional de O Justiça. professor está querendo dar aula. Pessoal, Não, não. aqui, Não, muito de casa. começando. E aí acontece. O Conselho Nacional de Justiça está vendo a história de Força e Família, debater sobre isso. A criança ela é fortuna que vive, certo? E ela vai buscar a afetividade, ela vai fazer a modelagem. Tá? Então, isso aí é algo que é muito complexo, porque, exemplo, eu peguei uma criança, você contei boa aula, eu não sei qual aula eu contei, eu estava trabalhando no projeto Radical com crianças. Eu estava no Radical, conhece Radical? Eu trabalhei no Radical, eu era guia, no Radical eu era índio. Aí fizeram um Radical de crianças, de 8 a 12 anos. Certo? Aí fui lá, fiquei com os meninos, fui guiar a trilha, acabou tudo lá. Aí no sábado tinha que tomar o banho das crianças, né? Aí eu fiz, botei os garotos em fila, tinha um banho menino e menina, eu fiquei com os meninos, aí tomava com os meninos, lá, dar banho, dar comida, botar para dormir, um monte de coisa. E aí botei todo mundo numa fila, aí eles estavam formando todo mundo aí, tira a roupa, tal, se lá, toalhinha no ombro, tal, sabonete na mão, aqui, vamos lá. Aí daqui a pouco, no final da fila, tá o moleque lá, sarrando o outro. Eu falei, rapaz, tá maluco? Tu é gay, tá viado, o que é?
O que é isso? Tipo, e, pô, meu irmão, não entendo. Fila aqui todo mundo sarrando o teu parceiro aí, que bagulho é isso? Tu também deixando ele sarrar você? Que parada é essa? Aí todo mundo ficou assim, né? Os moleques ficaram assim. E não, tio. O que acontece? Em casa eu tenho dois pais. E aí meu pai, quando vai tomar banho com ele fica assim, ficou assim. Eu falei, ah, tá, mas vou te falar, vou te contar uma parada. Lá tem uma construção, fiquei bem, tem uma construção da casa. Aí destaquei ele, puxei ele um pouquinho, tomar um banho, sentei com ele, comecei, tinha 9 para 10 anos. Falei, aqui você não pode fazer, porque lá, os pais lá, tem uma construção homossexual. Fiquei quase uma remada pensando com ele, ah, não, então me perdoa, tio, tá? É que eu fiz porque eu pensei que. Aí que entra a questão da modelagem. O ativismo fala que não interfere. Interfere. Porque a criança ele foi adotado com 2 anos, então há uma afetividade, ele vê por modelagem ali, por visualização ele vê. E aí, olha só para esse moleque passa. Ele vai para a sociedade, viver isso aí, uma sociedade que não está com isso construído no seu padrão. Tanto que depois os pais vieram pegar ele, eu chamei os pais, sentei com os pais, expliquei para os pais o que é ocorrido e tal. Um quis fazer ter graça e tal. Eu falei, não, cara, mas não é normal, meu irmão. Há de se conver que não é, quando eu falo normalidade, não é algo comum. Então você tem que sentar, você que são os pais, conversar com ele. Porque tem 9 amanhã, mas se ele tiver 15, 16 anos, vai tomar uma manta. Dependendo do local, vão machucar ele. Que isso? Mas eu estou te falando o que é. A realidade é essa. Então você tem que pegar, construir isso e ver. Então, quando a tua pergunta que tu fez, eu peguei esse caso na mente agora, justamente isso. Então, para ele era o comum. Ele viu um homem nu na frente dele, vou fazer igual meus pais fazem. Vou trazer um gesto de afetividade. O outro. Qual o problema que isso é gerado? Então, há a questão da modelagem, que chama na PNL, né? A modelagem padrão de comportamento. Então, a grande problemática, às vezes, é essa. A pessoa está lá, constrói isso aí, que é construído. Às vezes, nós educamos muito mais, como o São Francisco de Assis fala, né? Ele falava, né? Eu vou usar até o paralelo. Pregue, se for possível, use palavras. Ele falava muito isso, São Francisco de Assis. Pregue, se for possível. Então, eduque. Vamos parafrasear. Eduque. Se for possível, use palavras. Entendeu? Essa faixa etária. Muito, muito. Boa pergunta. Estou caminhando para os partidos. O que a gente vai ter que ter uma sabedoria gigante disso aí, estudar bastante. Tanto que dia 30 de novembro vai ser o último workshop. Vou falar sobre isso aí, transtorno de sexualidade. Aí eu botei uma ponta só sobre gênero. As pessoas confundem muito identificação, gênero, sabe? Ideologia, gênero. Tá? E aquela questão toda. É claro que eu, como psicanalista hoje, eu tenho clientes com identificação de gênero reversas, e o meu primeiro passo que eu falo com a mãe e com os pais, não venha para o consultório achando que eu vou converter ele para o primeiro passo. Porque eles acham que você, quando vem para o consultório, você tem a responsabilização de fazer ele, de ter uma identificação reversa. Tá na minha mala. Eu tenho até uma caixinha de terapia LGBT. É claro que eu explico muito essa questão toda. Tá? A questão biológica, aí nós bebemos na fonte das constelações familiares, e eu entendo que a homossexualidade ela é biológica, mas ela não é cromossômica. Entendeu? O cromossomo só tem 2, XX, XY. Está definido. Ah, mas meu irmão, isso aí vai ligar com a biologia, não tem como ligar com isso aí. Eu tenho 2 cromossomos, certo? Cada cromossomo desse existe uma carga genética. A gente já sabe que essa carga genética ela tem comportamento embutido nela. Em tese, o bisavô ali em cima lá, um caso que eu peguei, um bisneto, com 16 anos, assumiu a homossexualidade. Foi um caos, a família, todo mundo brigou e tal, meu papá, que uma família que tinha muito aquela repetição de nome, o nome era Pedro.
Ele era igual o dinastia real, né? Pedro II, Pedro V, Pedro VIII. Pedro, dentro do tataravô é Pedro, todos os Pedros. E aí, o que aconteceu? Esse moleque buscou a identificação. Quando aparece a identificação, eu, por causa da interferência sistêmica, eu faço o genograma, eu abro. Pai, como que é o pai? Não, pai, como que é o avô? E o bisavô, Alexandre? Eu comecei com a mãe. Há uma história do bisavô, o seguinte, o bisavô na década de 40, no Rio de Janeiro, andava muito com aqueles homossexuais, Madame Satã, alguma coisa, ele sumiu homossexual, e aí morreu de sífilis. Sífilis matava, cara. Morreu de sífilis jogado. A família excluiu esse bisavô. E se assumiu como homossexual. E o que a família fez? Botou uma pedra nisso. Ninguém tocava no assunto. Não falamos do. Lembra da música lá do. Não falamos do Bruno. Não falamos desse Pedro. Vamos fazer um acordo? Esse Pedro nunca existiu. E veio os filhos. Mas a gente sabe que uma geração faz, a outra carrega no corpo. Se eu excluo, lá na ponta alguém vai aparecer com esse comportamento para repir. E aí, quando tu me fez essa pergunta, essa abordagem não é abordagem. Eu usei a Talking Cure, eu usei a análise, mas usei uma estrutura sistêmica. Então, a galera nova aí, nós estamos no Instituto Psicanálise, mas nós defendemos de bandeiras holísticas. Eu, por vaidade, não vou ficar ali 2 anos com a pessoa presa no meu consultório sem resolver o problema dela. Se eu tiver que usar hipnose, se eu tiver que usar regressão, se eu tiver que usar reiki, eu vou usar tudo para me poder salvar aquele ser humano ali, para ele poder entender. Em 2 sessões, foi descoberto que esse garoto estava remindo quem? O bisavô lá em cima que tinha sido excluído. Ele veio com um comportamento de uma forma de falar assim, não adianta vocês excluírem, eu estou aqui. Então, quando eu falo das questões Então, faz sentido, gente? Eu estou falando loucura? Se estiver viajando aqui, você me ajuda. Estão entendendo? Então, o que acontece? De 10 dinâmicas que eu atendo de pacientes com questão de gênero, eu uso esse protocolo em todos eles. E qual é o resultado que tem? De 10, 7 eu pego nisso aí. A grande maioria vai ter, sim, uma linha, preso numa linha invisível de algum parente lá em cima que não conhece. Ou um segredo escondido, numa dinâmica que ninguém fala, e aí quando se começa a falar, trazer informações, essa pessoa chega em casa, engraçado, mãe, o Alexandre perguntou como que era o meu bisavô. Aí todo mundo, estranho, Alexandre, quando eu perguntei, todo mundo olhou para a cara do outro. Que família é assim, reparou? Reparou a família? Tu perguntou, por que ele perguntou de fulano? Aí todo mundo ali, garoto de 16 anos é bobo, Alexandre via a movimentação em casa. Ninguém falava, eu comecei a ver as fotos. Tem foto do vovô, mas por que você quer saber do bisavô? Por que você quer saber que ele está aqui? E aí ele começa, aí sempre tem aquela tia velha, né? Fofoqueira, né? Toda família tem a tia velha. Cagueta tem, reparou? Na minha tem a tia velha. Aí eu falei, vai lá tomar um cafezinho com a tia velha. Vai lá tomar um cafezinho. Vovó, Bisa, me trazer um negocinho para você aqui. Aí ele foi lá, chegou, tomou um café lá, bate o papo, vem. E o biso? E biso, bicho, foi uma coisa. Aí olha pro lado assim, ó. Não é assim? Mas se eu não conta pra sua mãe que eu te falei isso, tá? E não, biso é da menina. No teu Clóvis Bornai. Meu irmão, e não tem jeito. Eu tô com você. Por isso que tu me falou assim, Alexandre, qual a linha invisível? Pode ocorrer isso aí. Então, eu bebo muito dessa fonte das questões da... Quando eu falo que a homossexualidade ela é comportamental, quando eu falo você que ela tem uma base biológica, não a base biológica cromossômica, tá? Não é. Na neurociência, a gente conversa sobre isso aí. A gente vai trabalhar na neurociência, eu explico um pouquinho. Seja bem-vinda. Vai embora não, né, meu filho? Pode perguntar. Tá sendo bom? Pode falar. Boa pergunta. Freud, ele vai estudar o inconsciente por isso. O inconsciente que está dentro da onde? Do hipocampo. O inconsciente, Freud não tinha solução. Porque ele não tinha máquina, não tinha ressonância magnética, não tinha angiorressonância.
Então, o inconsciente que Freud brigava é o hipocampo hoje, que o Eric Kendall ganhou o Nobel em 2000, comprovando que Freud estava certo. O que Freud defendeu lá atrás na Viena antiga era o hipocampo. Ele foi ganhar o Nobel disso. Pô, tá certo. E aí, esse inconsciente, ele é formado na gente. Exemplo, uma criança hoje, a embriologia vai trabalhar isso. Bases da embriologia, que é um braço da biologia. O que acontece? O espermatozoide ele vai entrar no óvulo. Só que esse espermatozoide, querida, ele já tem uma carga. Vem de muito longe. Ao encontrar com o útero, ele vai fazer o quê? Ele fica preso na parede do útero 17 dias. Ele vai fazer o quê? Um download. Esse útero também, que carrega também o teu útero das mulheres, é formado dentro do útero da mãe, que o da mãe é formado da mãe, então ele tem carga genética. Então se fundem. Olha só. Ali, ele nem é um feto ainda. Ele é um embrião. De embrião, ele vira um zigoto. Do zigoto, ele vira um feto. Quando ele vai na estatura de feto, cara, no segundo, terceiro mês, ele já está todo com o inconsciente formado. Esse inconsciente não é liso do bebê. E eu estou falando para vocês, gente, intrauterina, tá? A criança nem nasceu. Ela já tem o inconsciente formado. Mas eu vou usar uma linguagem agora da robótica. Vou botar agora da tecnologia. Você tem um programa, certo? Você comprou um programa. Para baixar esse programa no seu computador, você precisa de quê? De uma rede wireless. É o que acontece com a criança. Está lá, está instalado. E a conexão que ela tem, ela se alimenta de quê? Do líquido amniótico do cordão umbilical. E o que a mãe passa no cordão umbilical? As guerras que fora que externa que ela tem. A criança come tudo junto também. E aí, no quarto, quinto mês, que começa a ter atividade cerebral, o download começa a baixar. Pô. E aí ela começa a ter uma percepção do externo, que é a percepção de pai, de mãe, de fala, de tudo isso. Toda essa parte elétrica, a mãe falando, a mãe bravejando, a mãe gritando. E quando ela vê o mundo, e aí você percebe que aí já começa uma outra fase, quando ela vem para esse mundo, o que vai acontecer nesse mundo? Ela vai começar a ter reações. Poxa, caramba, aí começa, exemplo, se for uma criança que teve muita resistência, se for uma mãe, ela começa a adoecer muito. Que aí entra até na dinâmica. Mas, cara, uma criança tem um mês. Aí o oncologista fala assim, cara, esse câncer ele é desenvolvido em pessoas com 10 anos de idade. Aonde começou esse câncer? Na intrauterina. Ou aí você não vai entrar nisso, você vai apertar no outro mergulho, aí você vem para a constelação. Isso. Alexandre. Oi, pode falar. O pessoal não está escutando as perguntas, aí está pedindo, quando algum aluno fizer a pergunta, você reproduzir para a gente aqui. Botou o microfone aqui, toma uma certa distância. Ô, Simone, foi feita aqui a base da intrauterina. Como que é formado esse inconsciente? E aí eu estava falando para ela sobre aquela base da parte intrauterina. O encontro ali com o espermatozoide foi essa explicação que eu dei antes, entendeu? Sim. Foi isso aí. Uhum. Agora, com relação à adoção, nas constelações, eu sempre tenho uma controvérsia muito grande com a adoção. Exemplo, se você vier a mentoria comigo, estou mentoriando casais, estou ali conversando com um casal, resolvendo. Pô, Alexandre, quero adotar. Mentoria é ordenação, tá? Análise, eu não dou opinião. Mentoria eu explico, não faz isso que vai dar merda. Análise, não. Você tem dois caminhos aqui. Você escolhe. Se for no processo de mentoria de casais alguma coisa, eu falo, não adotem. Que isso, Alexandre? Você vai pegar uma pessoa do outro sistema, não tem nada com o teu, você vai fazer com o teu. E aí vai chegar um determinado momento que aquela criança ali, ela vai querer desenvolver comportamentos. E ela poderá te punir inconscientemente, ela poderá te remir de forma consciente. Eu não sei quem lembra da turma de sábado lá. Se a Renata estava lá, de uma mulher que eu fiz uma constelação, que ela adotou a criança. E estava, lembra? A criança, ela adotou a criança, eram 3 crianças no orfanato. Aí ela só adotou uma. Deixou as 2. A menina começou a fazer o que? Não tem problema não, estou aqui com você, mas você um dia vai morrer, você é sozinha. Você morrer, eu vou ficar com o teu dinheiro e vou lá pegar meus irmãos. Foi nada. Eu falei, primeira coisa, essa criança tem avô, tem, mas o avô dele ele é pobre, não pode ficar com eles.
Pega essa criança e devolve para o avô. Porque essa criança é do sistema, é da família. Ela não é sua. Claro. Claro, gente, nós somos sensíveis, tá? A casos e casos. Você viu que apareceu a questão da tua porta, é claro que você vai estar para mim, que não vai ver onde você é. Mas essa atitude sozinha tua, de chegar lá, é você pegar uma pessoa e trazer para o teu campo. E você não sabe isso. Como que foi formada ela? Essa é uma criança que veio da onde? Como que era a mãe? A mãe era usuária. Ainda mais essa, que a mãe era usuária de drogas. O que está no hipocampo dessa criança? Poxa, Alexandre, mas é uma criança. Tudo bem, eu sei, pô. Eu sei que é uma criança. Mas o problema é estourar na tua mão. É igual hoje. Qual a informação inconsciente que eu trago se eu for adotar uma criança hoje para o meu sistema, para mim e para o Matheus? Qual é a informação que eu vou fazer para eles, inconscientemente? Não somos mais necessários, não, pai? Não somos suficientes. Você quer abrir, vai adorar. Menina, vou pegar no colo, chegar ao baixo na live dela. Mas qual é essa informação? Lá no futuro, como isso vai acontecer? Então, isso é base das constelações familiares, é a base sistêmica, que é o princípio chamado lealdade invisível. Há um campo de lealdade. Eu tenho uma lealdade invisível, tinha, né? Tinha. Tenho. Então, fora, Bruno. Oi, pode falar. Manda aí. Falar. Manda aí. Também aqui. Bom, pessoal. Na página 3. Página 3. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Marcelo, as pessoas vão lá preparar agora fechar tudo. No total, porque está complicado lá. Deixa eu abaixar o meu retorno aqui. Manda o pessoal mandar pergunta aí. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. A psicanálise lacaniana constitui como um sistema de pensamentos que promoveu diversas alterações em relação à doutrina clínica proposta por Freud. Lacan criou novos conceitos, além de ter criado uma nova técnica de análise, própria da sua técnica diferenciada. E surgiu a partir de uma metodologia diferente de análise do trabalho de Freud, principalmente com a comparação no chat, né, Marcelo? das teorias que divergiam do seu predecessor. Lacan é considerado o único. Lacan é considerado técnica de análise própria da sua técnica diferenciada, surgiu a partir de uma metodologia diferente da análise do trabalho e Freud. Gente, o microfone está aberto, não está dando para a gente ouvir. Pede para desligar o microfone, por favor. Vamos lá, peraí. No primeiro, terceiro, vamos lá. O quarto parágrafo. Tirado um dos grandes intérpretes de Freud, que procurou retornar literalmente ao seu contexto e à sua doutrina. Isso é, Lacan não apenas ultrapassar ou observar a sua doutrina. Então, o que aconteceu? Lacan seguiu Freud, e Lacan fez adaptações da teoria de Freud, que isso gerou uma ele criou o real, o simbólico e o imaginário. Ele tirou isso de onde? Do id, ego e superego. A gente vai estar explicando isso para vocês aqui. Outro ponto embaixo que eu botei, Lacan falou assim, Lacan e Freud foram claramente dois gênios, mas que representavam diferenças de substâncias entre si. Para Freud, as descobertas da psicanálise em relação à mentalidade da pessoa incluíam o inconsciente, a sexualidade e os sonhos da vida inteira. Então, repara só, na clínica de Lacan, existia o inconsciente, que é atemporal, correto? Então, o que a gente aprende? Inconsciente é atemporal. O inconsciente não tem tempo. Então, por isso que, às vezes, quando vocês têm um gatilho, recebe alguma informação lá de 2 anos, 2, 3 anos de idade, e hoje reage isso, vocês ficam como? Caramba, mas como que eu estou sentindo isso? Isso aconteceu há 30 anos atrás. Porque o inconsciente ele é atemporal, ele não tem tempo. As questões da sexualidade. A criança, ela sim, lá entre as fases oral, fase anal, fálica e latente. Oralidade, que é a fixação na boca. Então, se essa criança, no período dela de
de oralidade, de 0 a 1 ano de idade, tiver algum conflito nesse período, o que poderá acontecer nesse conflito? Levar a boca. Então, um adulto que rói unha, um adulto que fuma, um adulto que bebe, com certeza pode ter ocorrido algo nessa fase oral dele, de 0 a 1 ano de idade. Ao mesmo tempo, a criança na fase oral, anal, que é o controle dos esfíncter, de reter e soltar, se ela tiver algum déficit ou tiver alguma tragédia, de acontecer alguma coisa nesse período, isso reflete na fase adulta dela. De que maneira? Pode ser uma pessoa que é muito escassa, uma pessoa que tem dificuldade de liberar as coisas, ou uma pessoa que não tem validade de nada. Então, ela não está bem com a vida. O que vier para ela, ela sofre, não está nem aí. E a fase latente, que é a construção sexual. Então, é nesse período que uma criança ela tem a sua sexualidade construída. E essa sexualidade ela pode ser construída de forma o quê? Comportamental, no ambiente que ela vive. Então, exemplo, se eu estou ali, e por isso que entra a cartilha, que é perigosa, que ela começa a ser tendenciosa. Ah, eu tenho falo, mas isso não representa o que você é. Ah, mas eu tenho vagina, mas isso não quer dizer que você seja mulher. Entendeu? Isso. Sim. Sim. Aí, o que eu precisaria fazer? O que precisaria ser feito nessa dinâmica? Ficha de anamnese. E aí você vai fazer a ficha de anamnese com a mãe, programa, vai ver ali o histórico dela, que chamam de HPP, lembra? Histórico patológico pregresso. E dentro do histórico patológico dela, vamos investigar. Essa investigação. Ah, como que foi sua infância? Tem algum relato, algo importante? Você lembra do memória de 8 anos de idade, 9, 10? A gente vai escalando. E aí, com essas informações que é me dada, eu vou te vai construindo um pré-diagnóstico. Não é que não tem. O inconsciente, por sua vez, ele esconde. Aí eu preciso do recurso da hipnose. Então, se o cliente não consegue, o cliente tem dificuldade de verbalizar para mim algo, eu utilizo a hipnose. O que é a hipnose? É um teatro mesmo fechado, com regressão. Você vai utilizar os mecanismos de mãos. E aí ele vai lembrar, na hipnose, por quê? O teu hipocampo grava tudo. Então não existe aquela pessoa que fala assim, Alexandre, eu não me lembro da minha infância de 2, 3 anos de idade. Não é que eu não me lembro. Às vezes é o seguinte, esse momento que você passou uma dor muito grande, uma escassez muito grande, que o inconsciente, para te proteger, o que ele faz? Ele apaga. Não que ele apaga, ele joga uma cochila de fumaça. Não é o esquecimento. A memória. Não tem a lembrança. Mas aí vamos lá. Vamos lá, muito boa pergunta. Ela nasceu de uma pessoa. E ela viu essa transição toda aqui, ó. Toma aqui, ó. Ela viu, está registrado. Agora, ela não lembra. Por que ela não lembra? Porque ela já sentiu o abandono, a dor. A hipnose é essa assim. Uma cliente nossa lá da seguradora também, a Cine Brasil aí. A Lidiane, lembra da Lidiane, que nós lá na cadela? A Lidiane? Essa virou amiga, né? Ela também está seguradora também. A Cine Brasil. Aí virou parceira nosso hoje. A gente na sala ali, Marcela. Tá, Lidiane. Eu chego não consigo e tal, porque a mãe dela morreu no atropelamento com ela no colo. E ela não entendeu acima da mãe. Ela falou, não, tal, conversando e tal. E comecei a conversar com ela. Baixou uma linguagem soriana, mais calmo e tal, e cada vez mais os olhos ficam pesado, o seu queixo vai abaixando, parece que tem 200 quilos no seu queixo, você vai se dormir. E aí, nesse momento, o que fazer? Nós temos um túnel muito grande. Tem uma metáfora específica, vocês vão aprender na sua hipnose, a gente vai fazer hipnose. Aí ela foi no túnel, e ela chegou a cena, que cena que ela chegou? No colo da mãe dela no acidente. No colo da mãe dela no acidente. Ela viu o rosto da mãe dela e ela viu a cena, a mãe dela caída, porque na hora do infarto ela não conseguiu ver o atropelamento, mas ela viu um momento depois, o bombeiro segurando ela no colo e a mãe caída, sentada no chão. E aí foi necessário levar esse momento, que grave uma coisa, gente, a gente só é curado dentro do trauma. Grave isso. Você só é curado
dentro do trauma. E aí a gente usa uma ferramenta chamada ressignificação. O que é ressignificar? Dá um novo olhar. E aí o que aconteceu? Nós ressignificamos. Porque ela tinha a sensação que a mãe dela abandonou ela. E ela foi ver lá que não, a mãe dela abandonou ela. Estava com uma intempérie da vida, o acidente separou. E aí ela viu a mãe lá e ressignificou, um monte de coisa, fizemos a ponte presente. Então, assim, não existe essa questão toda, essa possibilidade da pessoa falar assim, eu não... Não existe. É porque tem dor, o que o inconsciente faz? Ele é inteligente, ele bloqueia. Aí você tenta pensar, caramba, não consigo lembrar esse assunto. Até acidente traumático. Você às vezes bate aí, colide com o carro, tal, acho que caiu de acidente de carro, caiu de grave. Ela não lembra nada da parte dela, que ela caiu, bateu, abriu o rosto, não lembra. Ela não tem noção de nada. Ela só lembra da parte da hora que estava saindo do tomógrafo. Ali começou. E lembra porque ela estava dormindo no carro. Estava arrebatada no carro, dormindo, no fio. O carro colidiu porque ela estava dormindo. Então, eu não lembro de nada. Ela só lembra lá da adulta que estava vindo para cá e depois... Então, há esse espaço e tempo. Mas o inconsciente dela é com que o inconsciente. Na hora que eu colidi com o carro, ela bateu no vidro, tá sem cinto, ela caiu e começou a convulsionar. Começou a convulsionar. Aí ela apagou. Eu falei, cara, deu merda. Aí quando ela acordou, cadê Bim Matheus? 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 Desmaiou. Só acordou lá no tomógrafo. Quer dizer, olha o conceito da mãe. Primeira coisa que eu... Os filhos. Só que os filhos não estavam no carro. Tinha outras pessoas não estavam. Você vê como que a questão do senso da vida, né? A proteção, cadê Bim Matheus? Tanto que lá no hospital, eu peguei ela, estava enfaixada com o rosto, trouxe ela. Ela, Alexandre, cadê o filho? Só estava você no carro. A Jéssica, Janine, não estava. Você está me enganando. Aconteceu uma coisa que você não está. Quer ver? Peraí. Fui para casa lá, falei, mãe, mostra o Bim Matheus aí. Ela pequenininho, mas ela falou, tá vendo aqui? Ela achou que eu estava enganando, né, que tinha acontecido alguma coisa. E isso aí demorou um tempo. E aí, claro, sonhos com acidente de carro, um montão de coisa. Esse é o nosso inconsciente. Então, gerou um trauma? Gerou um trauma. Esse fato do acidente, olha, agora que é mais assustador. Tem alguma coisa a ver com a minha vida? Sim ou não? Sim. Minha avó morreu no acidente de carro. O meu tio-avô morreu no acidente de carro. Minha mãe quase morreu no acidente de carro. Você vê como que as coisas são sincronizadas às vezes? Grave, não existe causalidade. E aí vocês estudando hoje, o que vai acontecer? Estou começando a entender o sistema de vocês. Por isso que a formação é 2 anos. É aquela questão toda. O que Jung fala? Até que o que está no inconsciente se tornar consciente, tudo que acontece, eu falo que é destino. Entendeu? As coisas do meu campo de visão não é porque eu sou religioso, elas são sincronizadas. Tudo tem que acontecer, por mais triste que as coisas possam ser, né? E aí é o que é. E aí não é o fato, né? E não é o fato, tá vendo? Você pô, chorando pra caramba, não deu certo o projeto lá de lá, uma situação, não é porque você não é melhor, que era para ser assim. Mas eu me destaquei, não era, é porque é para ser assim. Aqui é um não, ali abre outra porta, pode ser sim. Então se fecha uma porta aqui para abrir outra porta lá. A gente é governado pelo campo. Existe um ser que governa tudo e todos. Eu acredito em Deus, que governa tudo e todos. E aí, só que ele vê de uma perspectiva que eu não consigo ver. E aí é melhor deixar ele resolver do que eu resolver. Então eu acho que eu tenho controle das coisas. Nós não temos controle das coisas. E aí, dentro dessa visão, eu bebo muito da fonte do estoicismo. Em filosofia, eu sou estoico. Amor fati, eu amo o destino, eu amo o que se apresenta diante de mim. Então, o que se apresenta diante de mim aqui, eu amo isso, porque é assim que é para ser. Porque a minha parte eu sei o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo a minha parte, deu merda, merdas acontecem. Então, essa merda tem um controle. Tem alguém que controla essa merda. Sim ou não? Não tem alguém que controla essa merda? Tem alguém que controla essa merda. Eu não fiz essa merda, mas tem alguém que controla. E esse alguém achou interessante colocar essa perna na minha frente. E eu vou falar, vou matar no peito. É assim que é.
vou construir. Aí eu tenho uma base judaica muito forte, eu gosto muito disso. Os judeus têm duas linhas. Aconteceu o problema que eles fazem. Ou, não, ele nem fala com o diabo, inimigo, inferno, o que for. Deu merda, ele falou assim, ou eu não me capacitei para isso, ou era para acontecer isso. Ele não trabalha a questão toda, porque hoje o religioso vê muito disso. Então, quando eu percebo aqui dentro da tua linha, Freud vai, Lacan vai criar o real, o simbólico e o imaginário, a linha dele. Tem coisas que são reais, mas real para quem? Tem coisas que são reais para mim, mas não é para você, não é para a Aline. Aline, eu estou vendo, Alô, eu estou vendo. Real para mim. Tem coisas que a gente vai debater que são simbólicas. São símbolos. Toda imagem é um símbolo. Só que aquilo tem um símbolo para Alexandre, mas para você não tem. Toca uma música X, um local, um determinado momento, uma lembrança, é um símbolo, mas para você não é real. E tem coisas simbólicas e imaginário. Tem coisas que estão no meu imaginário. Gente, grave, é sempre subjetivo. Lacan vai falar muito sobre subjetividade. Uma frase épica de Lacan. Lacan fala assim, todo mundo quer tratar o problema, mas ninguém quer tratar a causa. Todo mundo quer falar de queixar do sintoma. Terapia, então, é muito sobre isso. Na terapia, todo mundo queixa do sintoma. Mas e a causa? Quer mexer na causa? Vamos lá, então, na causa do problema que é? Pode fazer pergunta. Uma pessoa conseguiu dinheiro e esse casal tinha morrido. Então, eu pensei nos pais dele, eu não sabia. Aí eu fui ele não lembra se ele falou por essa pessoa. Mas é aquela questão também, né, na hora do nível de cortisol em cima, sabe? Uma atenção. Às vezes você perde o senso crítico, sabe? Que aí é aquela. A gente fala muito sobre o cérebro reptiliano, né? O nível de cortisol, que é aquele hormônio de estresse lá em cima, você é elevado a uma psicose. Por exemplo, um caso, você aqui, uma mãe, por exemplo, uma mãe aqui que está o filho lá debaixo do carro. Essa mãe vai levantar o carro. Ela vai arrastar o carro, ela vai dar o jeito, ela vai tirar ali. E automaticamente, quando você para e você olha, você fala assim, mas como que eu fiz isso? Eu estava machucado, não vi, por lá. Então, nós, seres humanos, temos isso dentro da gente. Agora, o inconsciente, o que o inconsciente faz? Ele faz isso. Ele pega e joga uma cortina de fumaça. Exemplo, o Alexandre não pode ver esse conteúdo, porque o conteúdo é muito pesado. Então, exemplo, aí entra as reações. Então, quer dizer, eu tenho medo de lugar fechado. Provavelmente eu não tenho lugar fechado. Em algum momento de infância, alguém te trancou, uma claustrofobia. Então, não é um lugar fechado, é a associação que é feita a isso. Alexandre. Se eu não tenho medo da altura, algum trauma foi instalado em relação à altura que você estava. Reparou? Então, só as associações são feitas. Às vezes, nem o fato em si, mas é um evento traumático, porque lembra que eu falei com vocês, o cérebro ele grava de duas formas. Uma, de maneira, repetição. E segundo, forte impacto emocional. Pode falar. Sim. Alexandre, depois você passa para a gente as perguntas, tá? Que o pessoal está pedindo. Reproduz para a gente. Você vê? Insight. Esse insight. Isso. Aí o exemplo. Aí entra a questão da hipnose, né? É engraçado, né? Toda vez que eu estou no escuro, algo acontece. E isso aí, como esse trauma ele é atemporal,
Então, não importa o lugar que você esteja. Oi. Aí a pergunta foi o seguinte, ela foi disparado nela, vou resumir. Foi disparado um gatilho nela na escuridão. Ela tinha medo de escuro. Mas, na verdade, não era o medo do escuro. Ela foi assaltada com criança, né? A família foi assaltada com criança, ela escutou as vozes tudo no escuro. Sim, da tua casa. Então, o gatilho era o quê? O escuro. E aí, o que o cérebro entendeu? Toda vez que eu estou no ambiente escuro, me dispara o medo. Mas aí é desorganizado. Aí, com certeza, no teu processo de ressignificação, ou feito normalmente por hipnose, aí entra uma ferramenta chamada regressão, e aí na ferramenta, aí o hipnoterapeuta, ou o head trainer, ele vai fazer você ir no passado, vai te colocar nesse ambiente e vai ressignificar. Chega, pô. Chega a cena. Se você for bem conduzida, o profissional for bom profissional, ele vai conduzir você esse ambiente. E aí você vai conseguir ter esse nível de ressignificação profunda. E essa ressignificação é pessoal. Então, grave. Normalmente, os traumas não é o trauma propriamente dito. Eu tenho medo de água, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de altura. Normalmente é um evento associado que ocorreu. A esse fato, aí você associa. É muito mais fácil para o inconsciente associar um evento ao escuro do que ele falar para você assim, não, é mentira, você foi assaltada e dificilmente o inconsciente vai fazer contigo. Porque ele quer te preservar, ele não quer te tirar dor. E aí você fica... Agora a pessoa ficar nessa a vida toda, 30, 40, 50, 60 nesse looping, o tempo todo nesse looping. E é por isso que a terapia é bom para isso aí. A terapia vai te fazer curar. Tem gente tomando remédio para isso aí. Então, se você provavelmente vai em algum outro especialista, mas que remédio, vai falar que você está com a psicose e vai te usar um psicotrópico lá, vai te enfiar remédio. Sim. Com certeza. Uma vez que você ressignificou, por quê, gente? Ressignificar não é apagar. Ressignificar é dar um novo olhar. Lembra que o Lacan falou do imaginário? O imaginário, ele é pessoal, tá? É a minha construção que eu tenho de vida. Então, o Lacan fala, é o meu imaginário subjetivo. Jung não. O que Jung vai falar? Isso aí é para você. O que Jung vai dizer? É o inconsciente coletivo. Já o inconsciente coletivo, ele tem lá no mundo instalado um mecanismo, gatilhos. N de gatilho. Lacan não, é meu. Real, simbólico e imaginário. É meu, é do Alexandre. E se eu não descobrir a causa, o que vai acontecer? Ficar assim a vida toda, se eu conseguir resolver. Sim. Sim. Mas aí com você, a dinâmica específica, né? Até o próprio Lacan construiu. Eu vou ter os três aqui porque, se bem que Lacan ele é um terapeuta de segunda geração, você fala. O que é um terapeuta de segunda geração? Quem é a primeira geração? Quem é a Simone? Quem é a primeira geração? Que foi que o próprio Freud cuidou dela com relação à frigidez. Então, você vai ter aí uma psicanálise pós mais à frente. Então, na França aqui, o Lacan pegou muitas coisas já trabalhadas, muita coisa já, que é a Maria Bonaparte. A Maria Bonaparte foi cliente de Freud, com aquele caso lá de frigidez dela. Ela não conseguia atingir o orgasmo no momento do sexo. Freud explica para ela, cuida dela, trata dela, ela vai para a França, se forma em psicanálise, constrói ali uma base muito forte na França sobre empoderamento feminino naquela época, porque era comum o homem estar preocupado só com ele e lá que se lasca a mulher. E ela veio com um momento muito forte sobre frigidez, porque naquela época a frigidez é problema da mulher, não do homem.
a mulher não é orgasmo, porque ela é ruim. E a Marielle é muito forte. E aí, claro, Lacan pega tudo já pronto dela, tá? Então, Lacan, ele é o terapeuta de segunda geração, que vai beber muito da fonte do que foi construído antes lá, tá? Isso é muito importante perguntar. Show? Pergunta, pessoal? Pergunta? Outro fato importante que eu botei aqui também no PowerPoint é o seguinte. Há uma coisa chamada de antropólogo que Levi trouxe. A antropologia sabe a ciência para estudar o homem em si, o homem da construção da sociedade. E o Suassuna, que é uma referência muito grande da linguística, o Lacan tem um negócio muito interessante. Ele vai falar que o inconsciente é uma língua. O inconsciente é uma linguagem. O que ele quer dizer com isso? Eu sei quem é você pelo que você fala. Para Lacan, o inconsciente é uma língua, a linguagem. Ele vai falar aqui, né, da lógica dele, dos todos, alguns artigos importantes. Ele vai falar, o consciente, então o que você fala, o que você quer, o que você define, reporta quem você é. Então a gente conhece hoje a pessoa pelo que elas defendem, pelas pautas ideológicas delas, reporta muito o caráter que ela tem. Então, se uma pessoa hoje levanta uma pauta pessoal, ideológica, qualquer que ela seja, aquilo ali tem um poder de representativação do que ela é. Se o cara hoje, né, eu fico vendo, eu acompanho muito política, muitas coisas, a dificuldade que hoje o governo tem de reconhecer que o Irã atacou Israel, meu irmão. Eu fico vendo os repórteres manobrando. Não, mas olha só, ele atacou, mas atacou com segurança. Porque se Israel se defender, aí é covardia, né? Porque Israel tem um Iron Dome, não sei o que lá. E as pessoas têm a familiarização de achar que alguns... Então, você vê como que é, né? Reporta muito que eu sou. Então, como o psicanalista, qual é a posição dele? Ele tem um olhar humanizado. Ele vai defender a família, ele é a favor do aborto? De maneira nenhuma. O psicanalista, ele é o quê? Pró-família. Quando eu falo pró-família, ajudar a família, eu não estou aqui achando que a mulher que é espancada por causa da religião, por causa da hipocrisia, tem que morrer casada, não. Não é isso, não. Quando fala da família, é que você, com certeza, vai auxiliar, vai ajudar, vai usar as suas ferramentas. Mas se você entender que aquela mulher ali é hostilizada, é abusada, o que for, a mulher tem que ser o caminho dela. E ponto final. Então, você vê como que o posicionamento psicanalista é. E a linguagem dele vai definir os posicionamentos que ele tem. O problema hoje é que a gente tem muito ativismo. Muita pessoa falando como que é uma coisa que não viveu. É muito fácil adaptar com a vida dos outros. Agora vai viver. Vai viver. Vai sentar lá, ouvir pessoas todo dia. Aí você vai ver lá o que está dentro do ser humano lá, as dificuldades que cada um tem. Então, tem gente que não tem uma clínica terapêutica, não atende ninguém, quer opinar por um montão de coisa. Tá? Esses livros aqui, eu vou chegar até vocês também, está em PDF, são os livros específicos de Lacan que eu vou trabalhar com vocês. Vocês vão analisar e vão ver que é muito importante. Isso aqui é muito importante. Na França, se houve um grande questionamento na França, porque o que Lacan fez? Lacan fez umas coisas muito legais, né? Tinha dois eixos de discussão na França. Os médicos, que eram médicos que também queriam deixar a psicanálise mais seletiva, no caso, somente utilizada por médicos. Olha só que esse conflito. Os médicos, você vê que não era uma linha de Freud. O que os médicos queriam fazer? Fechar a psicanálise. Só poder usar a psicanálise que for médico. Não como Freud definiu, análise leiga. Por isso que até hoje não se há a preocupação da psicanálise ter a carinho do médico. Para nós não é interessante isso. Porque uma vez que a gente botar isso, a psicanálise vai ter um dono. E uma vez que ela tiver um dono, já era. Aí vai ficar igual a psicologia. Uma pessoa que é coordenadora ali vai ditar as regras do modus operandi que tem que fazer. E a psicanálise é forma livre. Então, as instituições vão formando os seus campos ideológicos. Uma das coisas que Freud deixou isso muito claro. Uma vez que você vai universalizar ela, você vai botar um dono. Botou um dono, gente, acabou. Aí vai ter que subir aqui aquelas normas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. E vocês, abro aspas, vocês não estão submetidos ao Conselho Regional de Psicologia da gente. Pelo amor de Deus. Só até da Spin também está online aí. Não sei quem a semana falou assim, vou te denunciar no CRP. Só ligou para mim. CRP?
Cara, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Psicólogo, não. Sou psicólogo, beleza, não é, tá? Então, vocês não são submetidos. Vocês são submetidos, exemplo, à sociedade a qual vocês estiverem filiados, e, exemplo, as autarquias municipais, as autarquias federais e as estaduais. Exemplo, lá o fiscal aqui de Nova Iguaçu, aqui, que está fazendo fiscalização ali, vai ver se você tem sua certificação. Você está no espaço, está lá a Marcela atendendo lá no negócio, eu estou atendendo lá no Unimed, eu vou chegar lá, vem cá, você tem certificado? Tem. É isso que eu vou pedir de todo mundo. Ah, você é formado, vou consultar aqui o diploma, pode consultar. Ponto final. Então não tem essa questão toda do conselho, isso é balela, essa história. Outro ponto que aqui que aconteceu também é o ponto de flexão, os surrealistas. Quem eram os surrealistas? Os artistas plásticos, pintores, escultores, entendeu? Então, eles começaram a trabalhar com psicanálise, que começou a gerar um grande conflito. Que aí você tem Salvador Dalí, você tem outros personagens importantíssimos que estudaram psicanálise. Então, Lacan começou a definir esse eixo. Eles poderão também usar a psicanálise. A psicanálise é só dos leigos, não é só dos ricos, naqueles que têm condição. Eles começaram sim com os médicos, mas é análise leiga. Por isso que Freud nunca fez questão de pegar a psicanálise e botar na universidade. A gente nem é interessante isso, porque acaba colocando ali um dono. Colocou um dono, vai ter problema. Perguntas com relação a isso? Aqui é o grande ponto de flexão da visão psicanalítica, todo mundo questiona, que é o nó, chamado nó corominiano de Lacan. Nós temos 3 círculos aqui, tá vendo? Nós temos a visão, o inconsciente, a linguagem e a ideologia. E essas 3 vértices formam quem está no meio. Então, o sujeito da visão de Lacan, ele é formado de que maneira? Pelo inconsciente que ele carrega dele. E o inconsciente dele? O histórico de vida. Que ao longo da vida é igual vocês aqui. Estão estudando, estão remodelando ele, estão ressignificando, estão atualizando, estão falando assim, caramba, né? Como que eu pensava sobre isso? Isso aconteceu comigo. Na transformação, na caminhada, eu falei, cara, que loucura. Eu via o ser humano de uma forma diferente. Depois da psicanálise, eu comecei a ver o ser humano de uma outra forma. Depois da psicanálise, nada me assusta. Nada me assusta. Por quê? É um ser humano que não cuidou das suas emoções, os seus traumas emocionais da infância e fez o que fez. Outro ponto, é a linguagem dele. A linguagem vai determinar verdadeiramente quem ele é e a ideologia dele, que são as ideias pessoais. Essas ideias, elas podem ser mudadas, gente? Sim ou não? Essas ideias suas pessoais podem ser mudadas? Pode, não pode? Com a entrada do conhecimento. Então, antigamente eu poderia estar defendendo, mas eu tenho que ser realista. Antigamente eu podia estar defendendo uma coisa, uma construção muito pesada de um determinado assunto, e ao estudar, ao reparar, muda tudo. Então, aqueles que já estão com análise do outro, muitos de vocês estão indo lá no centro de recuperação, o que é importante lá? Grave, é aquilo que eu falei na reunião. Vocês estão lá, não é por eles não, tá? Vocês estão lá por vocês. O gatilho é esse. Eu estou lá porque eu vou salvar o mundo, não vai salvar nada. Você vai ver se vai salvar você. Você vai ver se vai salvar você. Porque eu não tenho controle sobre o outro. Se o outro não quiser, já era. Você não vai conseguir convencer ninguém. Então, por isso que Lacan, aqui no Borrominiano, ele vai falar muito. Tudo se reveste ao sujeito. O sujeito quem é? É o eu. O eu. E no final, grave uma coisa, só você e você, nas suas decisões. Não vai ter ninguém ali para poder, às vezes, pode ter algumas pessoas, mas você é o maior responsável pela tua vida hoje. Você é o maior responsável por tudo que está acontecendo sobre a sua vida. Você é o responsável total. E você também é a pessoa que tem a responsabilização de mudar a sua história. Segundo Lacan. Pelo quê? Pelos traumas emocionais e inconscientes, você vai precisar ressignificar, pelo aquilo que você fala e pelas ideias que você carrega. Então, se você conseguir equilibrar esses 3 pontos aqui, você vai conseguir ter uma ideia de sujeito. Você vai conseguir ter uma construção do sujeito. A construção do sujeito em Lacan só ocorre mediante o quê? Ao equilíbrio dessas 3 partes. Se eu conseguir na minha caminhada, gente, equilibrar essas 3 partes, eu vou conseguir construir o quê? Um sujeito.
e, ao mesmo tempo, se eu tiver o meu sujeito, é o eu, em desequilíbrio, o que eu preciso fazer na visão de Lacan? Ver. Está o inconsciente meu? Será que o trauma que eu carrego da infância é pesado hoje ainda? Faz a diferença? Será que aquilo... meu pai e minha mãe me deram, meu pai e minha mãe me fez mal, meu pai e minha mãe fez isso comigo, meu pai e minha mãe fez aquilo. Eu estou lá com 40, 50, 60 anos, isso tem efeito. É justo eu botar a culpa neles hoje? Pode, à vontade. Assim, não faz sentido. Os traumas e hoje, aí, 7 anos, saber através da minha identidade como eu tenho questões que eu posso resolver. Eu não preciso carregar até isso. Então, não faz sentido. Mas por que isso é elevado? Não é interessante para os governos. O governo quer deixar você imbecil. O governo quer deixar você doente. O governo quer deixar você idiota. O governo quer deixar você cego. O governo quer deixar você paralisado. Não é interessante para o governo ter pessoas pensantes. Não é. Isso aí é sobre cadeia. Você virar de cima para baixo. O governo não quer isso. O governo quer você um imbecil, dependente dele. O governo quer você dependente dele de vários sociais. O governo odeia os governos odeiam uma pessoa independente. Os governos odeiam uma pessoa que não dependa deles para nada. Que o dinheiro, eles fazem o dinheiro. Não depende de questão. Então, eles odeiam. E uma vez eu tenho o quê? Eu tenho as escolas. As escolas são a fábrica da próxima geração. Então, é interessante eu trabalhar uma educação inclusiva? É interessante? Não, não é. Porque eu preciso reformular essa fábrica de imbecil. Eu preciso botar o estoque dessa fábrica de imbecil. E qual é a mentalidade que o empresário também tem hoje no Brasil hoje? Alguns empresários têm. De opressão. De opressão. E qual é a mentalidade que o empregado tem? O empregado vê lá, eu falei isso lá na empresa lá. Qual é a visão programada que o empregado tem? Que o cara lá, o dono da empresa lá, enriqueceu por merecimento, se lascou tudo, paga a maior carga tributária do planeta, se arrebenta, e o empregado quer abraçar a ideia do quê? Do totalitarismo, né? Do proletariado. Entendeu? É aquela questão toda. Ele vai lá, recebe o salário dele lá, ele fica chateado, o patrão chega de VMW, que for, o patrão está lá para o merecimento dele. Porque ele trabalhou, se lascou, está com raiva dele, vai trabalhar, vai fazer o que ele faz. É a forma que eu tenho de revoltar, qual é? Tô puto, vou para X4, vou trabalhar, vou me lascar, agora me lascou, vou pegar o código, vou pagar a mentoria, vou estudar, vou perder noite de sono, vou trabalhar 24 horas por dia, vou me lascar para poder ter o que ele tem. Mas não. Qual é a mentalidade que ele tem? O que é instalado no consciente dele? Porque tem alguém lá em cima do governo que fala que o empreendedor oprime o cara que está ali embaixo. Que a revolução do proletariado que vai dar certo. Mas é que tá. Mas esse empreendedor também, ele está também com essa mindset dele construída lá de baixo. É o cara também que vem rompendo na barra. E quando ele sobe no topo, ele precisa reformular essa mindset dele. De que maneira? Ele vai precisar. Aí é treinamento, não tem jeito. Aí não tem outro caminho. É o conhecimento. Que ele vai estar no topo da pirâmide, ele vai começar a estudar. Cara, o que acontece? Eu quero ter uma equipe, eu quero ter um time. Então, o que eu preciso para ter um bom time? Para ter o cara, eu vou selecionar as pessoas certas. Isso tudo está onde? Sujeito. Então, quando eu pego isso aqui e trago para o corporativo, é diferente, não. Então, quando isso tudo é programado. E aí a programação começa onde? Nas famílias. Então, tu acha que eu vou depender do governo do Capim Mateus? Ele está lá para pegar o segundo grau dele lá. Papel. Está lá pegar o papel. Eu estou preocupado com isso. Mateus, faz a tua média e pega o papel. Porque pelo que ele quer buscar na vida dele, aquele segundo grau não vai servir para nada. Que isso, Alexandre? Tu acha que o segundo grau não vai resolver também? É papel comum. Que aí, não, eu não quero ir para uma área X. Aí eu vou pagar para uma pessoa específica quero ser um tenente dedicado. Então, eu vou botar ele no lugar certo, pagar um cara para treinar para aquilo ali. Não vou depender de um curso. Gente, tudo é programado. Tudo é programado. Só que nós temos essa visão, é claro, uma visão aqui latino-americana, de depender, claro, uma mente de colonizado, que é que tá, nós não, né? Já passamos isso aí, uma mente de colonizado, de que está ali em cima de ter alguém pela pandemia.
É o que eu vi que o Frank fala. Já viu falar sobre logoterapia? O Frank fala logoterapia. É sempre eu e minhas circunstâncias. Então, se eu estou chateado, você está chateado com alguma coisa aqui de vocês, corre, irmão. Estou aqui hoje, terça-feira, estudando para evoluir, para ter uma mentalidade melhor, para ver o mundo melhor, fazer a coisa acontecer. Não depender de governo, não depender de ninguém, depender de vocês. Mas, para isso, o sujeito está resolvido. Conseguiu entender? O sujeito. É dói, dói. Então, eu não tenho a visão lúdica que o governo está preocupado comigo. O governo está preocupado com a minha segurança. Não está mesmo. Pelo contrário. Nós somos números. Nós somos números. Enquanto você tiver essa consciência sobre a tua vida, que você é um número, você é um número. E aí você é importante para a sua família. No governo você é um número. Então, eu que vou fazer o quê? Eu vou tomar conta da minha vida. Não vou dar mole, vou deixar alguém tomar. Vou nada. Eu vou construir o meu legado, eu vou construir minha história. E não vou ficar chateado porque o cara que está do meu lado lá prosperou, não tem nada a ver, porque ele tem mérito dele. Ah, prosperou de forma errada, o problema é dele. Não quero nem saber. Então, quando você olhar para alguém próspero, alguma coisa, você vai achar legal. Você fala assim, meu irmão, aquele cara, eu vejo dessa forma. Quando eu vejo um empresário romper, algum cara próspero, o que eu vejo? Pô, meu irmão, aquele cara, muito, vocês não viram, muito. Só que o cara com a mente aqui escrava, fica puto com o cara prosperando, arrogante, isso, aquilo, é nojento. Não, também quem não quer coisa boa. Eu sou claro, eu gosto de coisa boa. Vou andar de avião, vou andar de avião. Mas eu gosto de coisa boa. Agora, quem não gosta, eu gosto de coisa boa. Pra caramba, eu trabalho para isso. Perguntas? Isso aí. A gente chama isso de ecossistema. Vocês aqui estão construindo o seu ecossistema. O que é seu ecossistema? É a vida que vocês vão estar levando. Seu estilo de vida. Tem coisas que, infelizmente, vai acontecer comigo que eu não criei. Eu posso ser retalhado por uma coisa que eu não gerei. Mas eu vou fazer de tudo para ter uma independência. Eu sei que tem coisas que não adianta. Lembra da sincronicidade? Tem coisas que eu não tenho controle, acontece. Não fui eu que produzi, mas acontece. Show de bola. Mas o que eu puder fazer na minha vida, fazer de forma diferente. Isso, uma forma bem resumida da visão que Lacan, as pessoas não conseguem entender. Então, em Lacan, a construção do sujeito em Lacan se dá como, gente? Um bom inconsciente resolvido. Isso vai demorar um tempo. Não vem com história. Alexandre, eu construí isso aqui em um ano. Não. Isso é décadas. Fazendo a coisa direto, repetidamente, como Aristóteles falava. Nós somos o que fazemos repetidamente. É ter uma obsessão. Então, ninguém é construído do dia para a noite. Você é obcecado para fazer isso aí. Você só pensa nisso. Você sonha, você acorda pensando nisso aí. Então, se você não instalar esse gatilho em você, eu falo para você, você não vai conseguir nada na tua vida. Se você não tiver uma obsessão, é construir uma tela mental e falar assim, eu me vejo lá. Não é frase de coach montada não, tá? Não é frasezinha não de positivismo, não. É querência, é acordar todo dia de manhã, estudar, trabalhar, dormir, acordar, fazendo a mesma coisa. Aí você vai atingir excelência. Se não, que é o que chama do arete. O que é o arete que Sócrates fala? Padrão de excelência. Você só consegue construir o arete de Sócrates de forma excelente. Se você for mediano, você não vai chegar a lugar nenhum. Mediano tem um montão. Construção da linguagem. A minha linguagem abre ou fecha a porta. A minha linguagem me dá autoridade. A minha linguagem, ela vai com certeza construir um novo padrão na vida das pessoas, naquilo que eu falo. Não é uma linguagem, uma oratória de alto impacto, rebuscada, a lá Cíntia Chagas, não, tá? Não é isso, não. É contar a história real. É a verdade. Entendeu? E há questões ideológicas. Cuidado que aquilo. Não tem nenhum problema, não, tá? Ideologia não, tá? Cada um tem a sua aqui. Entendeu? Sabe por quê? A tua ideologia não vai ter feito na minha vida nada. Quando eu falo isso, não é arrogância, não, porque você tem seu voz e teu operante, eu tenho os meus. Então, a ideologia, eu falo que é pessoal. Não adianta eu estar aqui e ficar brigando com vocês com relações ideológicas. Não. É o teu mapa. É o mapa território. O que você pensa, acabou. E ponto final, não vou discutir sobre isso. Ah, porque eu não sou obrigado a fazer você pensar o que eu quero que você pense. Agora, contra fatos, isso aí eu falo. Eu falo de ideologia, mas contra fatos, no argumento. Tem coisas que são óbvias. Não precisa nem ter muita cognição para poder entender.
Fato é fato. Né? Tá no repórter hoje, o cara tentando questionar por quê. Não sei se você viu lá, o garoto estava com 16 anos lá na rodovia do Paraná, a rodoviária atrás dele, bateu de carro, capotou, e as drogas lá, e o repórter tentando justificar, não, sabe por quê? Ele não sabe que aquilo que é a droga que ele está levando, que é inocente, não sabe de nada. Então, assim, nós vamos tentar consertar as coisas. Vamos lá. Na página... Aqui na página 4, gente, o que eu falei? Eu estava falando um pouquinho sobre a interpretação da linguística, o surrealismo. Tudo que eu apresentei aqui no quadro, isso aqui, esse PowerPoint vai para vocês também, está aqui na página 4, cadê? Na página 5 e 6. Tá? Ó, Levi-Strauss na página 6. Então, de forma resumida, eu passei para vocês o que está aqui, na verdade, scriptado, né? Mais tranquilo aqui. Outra ponto importante que eu quero trabalhar com vocês aqui é na página 7. Muito bom isso aqui. O significante e o significado em Lacan. Uma coisa também muito questionada. Exemplo, algo tem um significado para Alexandre muito importante, que não tem o mesmo significado, tá? Para Vanessa. Então, há um objeto, uma situação, uma circunstância em que para ela tem um significado muito importante na vida dela. E para Alexandre não tem. Exemplo, o que é um significado importante? Às vezes a construção familiar que a Vanessa tem, a construção de valores, a construção de família, a construção de carreira, para ela tem um significado importante. Para Alexandre não tem esse significado tão importante. E nós, como terapeutas, sabemos entender isso. Porque se dizia lá atrás, o pessoal falou assim, exemplo, hoje, eu sou funcionário público. Lá quando eu fiz o concurso 2000, era o sonho, construir uma carreira pública era importante. Hoje não vale porcaria nenhuma. O cenário de hoje, dependendo do concurso que você for fazer, pelo contrário, você é muito mais desrespeitado do que respeitado. Dependendo da esfera que você for fazer. Esfera municipal, eu não digo ninguém. Vou fazer esfera federal. Pelo municipal, o prefeito fica chateado, não paga os outros, acabou, quando você está na justiça, você se vira. A outra assume, não, mas como eu escutei, não, mas cobra do outro. Falei, mas, prefeito, eu não trabalho para a CPF, eu trabalho para a CNPJ. Uma vez que eu assumo o cargo público, você abraça o quê? Tem como resolver isso? Aí qual é a forma de se indignar? Estudar. Fazer diferença. Construir outra ponte. Então, o significado disso para Alexandre hoje é um. E é uma geração de molecada que está girando hoje. É claro que tem uma galera muito que segue da carreira militar e tal, mas tem outra galera que vai seguir, que vai no ramo do digital, e começa a fazer conta. Eu estava numa construção, numa guerra com um rapaz por causa disso, seu amigo meu, não, ele tem que ser o sargento do exército da família, porque meu avô foi, meu pai foi, eu sou, e ele será. Eu falei, não vai fazer, eu não quero essa guerra militar, eu quero saber de tecnologia. Meu pai vai receber agora que eu já faço lá no tráfico digital. Ele aí, com 26 anos de carreira, eu faço um dia. Você acha que eu quero isso na vida? Quero levantar assim, não sei o que lá. É o pai indignado. Não, mas isso é um trabalho? Eu falei, é um trabalho, querido. E é um trabalho. Reparou que o significado para o pai de trabalho é um, para o filho é outro? E aí a gente tem que, nós, pais aqui dessa geração, agora tem que saber entender isso. Que o moleque desse aí pode virar e falar assim, eu quero ser um youtuber. Eu quero ser um cyberatleta. Sério? Olha lá. A cara dele. Eu quero jogar. Eu quero ser o campeão de Free Fire. Olha lá. League of Legends. Olha lá a cara dele. Você é o próximo campeão de League of Legends, que é campeonato, fecha estádio, caramba. O último campeão agora ganhou R$1 milhão. Aí eu te pergunto: aí você vai brigar com um moleque desse? Você é maluco? Isso não é profissão, não, isso é coisa de vagabundo. Tá me entendendo como funciona? Então, o significado, Lacan falou, o significado de uma coisa para a minha geração era uma, para a geração agora atual é outra. Então, eu tenho que saber o que, gente? Transicionar isso. Ter essa habilidade, porque a molecada hoje pode fazer conta. Eles vão chegar lá fazer conta, ter acesso à internet, gente. Eles tentam lá para fazer conta. E aí os pais têm que deixar os filhos livres para isso aí.
Meu filho, o que tu for fazer, eu vou te abençoar, eu vou botar a mão, eu te aprovo. Porque o mais importante para mim é a tua felicidade. E aí fica leve para ele, e aí ele vai seguir o destino que tem que ser seguido. Do que impor um sonho teu recalcado. Igual eu falei para uma lá, faz você o concurso, pô. Tá recalcado, tá com os anos. Ah, porque tem que ser PRF, então você tá com os anos. Falei, pai, 50, então, pode tentar ter 60. Faz hoje, estuda. Não, mas então, arma para ele, porque é o primeiro moleque. Mas você, o sonho é teu, cara, dá tempo. Até 60 anos você pode subir cargo público. Senta agora, vai lá, paga um curso pesado de progressão, que for lá, vai lá, estuda 8 horas por dia, e durante 3 anos você passa. 53, 54, está sendo PF, está realizando o teu sonho. Ele insistiu para ela fazer até o dia, ela não foi. É muito diferente. Você vai fazer algo, mas ele é mulher. Aí a vida toda. Aí, sei lá, 5 anos para cá, ele insistiu. Ele passou, tá? 58 anos. E a minha filha fez, sabe, 7 anos, fez 6 em 3. 6 e 3. 110 mil reais. Aí. Em 3 dias de lançamento digital. Lançamento digital, isso aí, gente. Não entende, mas é porque a geração lá atrás não consegue entender isso. E aí eu falo, Luiz, eu não discuto com seu pai, mas ele nem entender que você tem uma escolha. E ele que faz, pô. O sonho é dele, pô. Eu faço muito delicado. O sonho, cada um tem um sonho específico, correto, gente? Então, explicando o significado, significante Lacan. Então, o Lacan vai falar. O significado é para quem? Para você? É para você. Não é para o outro. Então, tem que respeitar isso. Então, pô, molecada dessa, exemplo, os lançamentos digitais, o que for, ou até mesmo da operação que for, o marketing, irmão, o cara vai trabalhar ali, ele vai ficar milionário, é certo. Se ele só fizer o negócio direitinho, ele fica milionário em um ano, então também tem que saber gerenciar. Aí o cara vai ficar 30 anos numa profissão para já, no final, saber quanto que ele vai ganhar. É pessoal, gente, só que a gente não pode se meter cada um. E aí o Lacan vai falar, o significado daquilo ali para o Rogério é um. Porque entre o que lembra lá do Noble Romeriano, o que foi construído no inconsciente coletivo dele familiar? E só prospera quem faz isso. Então, exemplo, as carreiras públicas da minha família tinham um significado importante. Todo mundo é funcionário público. Então, papai e mamãe falaram assim, você tem que seguir igual eu, tá, Alexandre? Porque para você ter o teu garantido, sabe? Você não é mandado embora nunca. É isso? Você escuta? Você não é mandado, você está com o teu emprego todo, está estagnado. A tua vida toda estagnado, parado lá, a tua vida toda estagnado. Abre o aspas, gente. Nada contra que tem isso como profissão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô jogando vocês para avançar, jogar vocês para cima. Ah, não, Alexandre, eu quero. Vai lá, faça o teu concurso, vai ter tua experiência. Não tem nenhum problema, não, não tem nenhuma dificuldade. Mas é o significado para mim. Só que nós estamos pegando a transição. Então, a molecada aí vindo aí, e eles estão voando. Então, a pandemia provou isso. A pandemia provou isso. Muita gente que foi mandada embora, saiu da CLT, da carteira assinada, abriu o meio, está feliz. Pergunta se quer voltar para a CLT. Duvido que quer voltar. Pai rico, pai pobre. Top. Pai rico, pai pobre. Livraço, muito bom. O pai rico, pai pobre vai trabalhar essa dinâmica aí dessas construções. Então, assim, Lacan fala sobre isso? Fala. Só que eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que ter a minha mente programada para isso. É uma construção. Ninguém vai fazer do dia para a noite, correto, gente? Não vai sair daqui. Não, é uma construção. Ok? Perguntas? Já tem horário? Poder avançar? Perguntas aí, pessoal? Pergunta? Todo mundo aqui? Todo mundo vivo? Não vou me bater lá fora, não sei não, né? Recado importante, pessoal. Dia 27 está nosso workshop, está chegando aí. Está chegando dia 27 de abril. Nós estamos com uma expectativa muito alta sobre esse evento que vai ocorrer. É dado para vocês uma oportunidade muito grande também de conhecer o que é os transtornos mentais, como que eles se posicionam, quais são os gatilhos. Nós dividimos os temas com bastante estratégia, né? O próprio James vai falar um pouquinho sobre
como que no campo da medicina, como no campo médico, a depressão atinge, por isso que eu trouxe o James, porque dado ele como médico explicar o que ocorre dentro ali da gestão médica, quanto médico depressivo e oprimido, e aí vai vir também a própria Gabi falar um pouquinho sobre essa parte psicótica, criminológica com relação aos transtornos mentais. Marcela vai vir logo depois também com os transtornos de personalidade que existem, que também são enquadrados como transtornos mentais. Eu vou fechar explicando um pouquinho como se dá o transtorno mental e quais são as áreas que mais se atinge. Então, vai ter depois um podcast muito legal depois do evento, tá? Na parte da tarde, a gente vai debater um pouquinho sobre os assuntos ali, vamos escutar vocês. Então, traga suas perguntas. Na hora que o workshop estiver rolando na nota, pergunta o que vocês quiserem perguntar, porque cada palestrante acabar, vai ter um pocket show rapidinho de 10 minutos ali, vai ter perguntas. Perguntas serão feitas ali na transição de um palestrante para o outro, correto? E no final ali vai ser uma coisa muito legal. Venham, vai ter alguns lançamentos também. Nós temos aí mais 3 workshops que vai fechar o ano, né? E é de suma importância também vocês se programarem e virem, que isso faz parte da formação e faz parte do crescimento de vocês pessoal aí. Ok? Fazer a foto. Galera, estou fechando agora aqui, tá? Vamos fazer a foto que a gente sempre faz. Eu vou pedir para 10 pessoas subirem. Os senhores, por favor, me ajudar por 10 cadeiras aqui na frente. E as outras 10 vão ficar na frente em pé. 10 em pé atrás, 10 sentados, 10 aqui na frente para a gente fazer a foto.